Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Já faz bastante tempo, né, que eu não entro numa live. Já faz bastante tempo que eu tenho até estado um pouco longe das redes sociais, mas ontem eu li uma palavra e essa palavra ficou no meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês. Uma palavra curtinha, né? Mas às vezes Deus coloca algumas coisas no nosso coração e é bom a gente comentar, a gente compartilhar, né? Do nosso pensamento, daquilo que o Espírito Santo fala, né? Então, essa palavra está em Romanos 12. Está em Romanos 12. Eu gostaria de estar falando com você dessa manhã, né? Não sei o que você está fazendo aí, como que você está se ocupando, como cada um tem vivido os seus dias. Os dias têm sido bem difíceis, os dias não têm sido fáceis, né? Para ninguém, em nenhuma área. E com a minha filha. E depois que eu conversei com ela e desliguei o telefone, que eu lembrei dessa palavra, né? E fiquei meditando nela mais ainda. Em Romanos 12, fala assim, 12:6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada... Deixa eu ver. Tudo bem, Mércia, paz do Senhor. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E a hora que eu li esses versículos, né, e essas palavras, me chamaram bastante atenção, né? Até eu anotei o significado, né? Que tem um dom de profecia, que tem a fé, né? Porque, de fato, quando você abre a sua boca para liberar uma palavra na vida de alguém, né? Para falar alguma coisa na vida de alguém, você realmente precisa ter fé. De que aquela palavra que você está abrindo, liberando, vai se cumprir. De que essa palavra foi o Senhor que enviou, né? Então, a profecia não é tão simples, né? Não é só assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor... Não, você precisa, o profeta precisa acreditar que a palavra que está saindo da sua boca, ela vai produzir vida, ela vai acontecer, né? E a pessoa que está recebendo também precisa acreditar, precisa ter fé. Então, olha, a profecia, seja ela segundo a medida da fé. A profecia só vai se cumprir na minha vida, na sua vida, se você tiver fé de que ela pode realmente acontecer. Aí o outro, no 7, se é ministério, seja ministrar. Então, às vezes, você tem um ministério específico, você tem algo também específico. Fala assim, mas o que é ministério? Eu acho que todo mundo nasce com habilidades. Eu creio que todo mundo tem habilidades, nasce com habilidades. Então, de repente, você fala assim, poxa, eu amo abraçar. Eu amo mandar recadinhos, né? Eu me lembro que eu tive uma época na minha vida que eu gostava de mandar recadinhos assim. Eu estava no culto e de repente o Espírito Santo colocava algo no meu coração e eu escrevia um bilhetinho e mandava para a pessoa. Eu fiz isso com a minha irmã Neide. Teve um culto que ela não foi e teve uma palavra muito boa. Eu escrevi um bilhetinho, mandei para ela. Não sei nem se ela lembra disso. A Lilian também. Teve alguns cultos que a Lilian da banda, e eu escrevi um bilhetinho, né? Para ela, escrevia bilhetinhos. Então, assim, teve essa época na minha vida. Teve uma época também que, num acampamento, eu não lembro qual foi em Arujabel ainda, né? Eu me lembro que o Senhor usou minha vida, assim, de uma maneira que eu nunca tinha antes vivido, uma experiência bem diferente. Que eu ia abraçar as pessoas e o Espírito Santo colocava tudo aquilo que eu precisava falar para a pessoa naquele momento. E aí eu falava, a pessoa chorava, e eu não entendi muito bem
Isso, hoje eu entendo, né? Depois que eu comecei a trabalhar com as mulheres, hoje eu consigo lidar melhor com isso e deixar o Espírito Santo também trabalhar isso melhor na minha vida em relação a outras pessoas. De repente, meu coração começa a arder e eu preciso falar algo para uma pessoa específica. Então, hoje eu sei que é o Espírito Santo e eu dou liberdade para que o Espírito Santo me use, né? E antes não, eu não soube muito bem lidar com isso, né? Eu achei que era algo só de momento, que era algo, né? Então a Bíblia diz, se é ministério, ministre. Ministre na vida das pessoas, ministre amor, ministre alegria, ministre aquilo que o Senhor colocar no seu coração para fazer. Ah, mas eu não sei se é isso, se é aquilo. A gente sempre sabe. Porque é natural, né? Aquilo que o Senhor coloca em nós, tem coisa que é tão natural que faz parte da nossa vida, assim. É como beber água. É como beber água, é como comer. Simplesmente acontece, simplesmente vem. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, para você ensinar, você precisa se dedicar, né? Ninguém começa aprendendo a Bíblia toda. De pouquinho em pouquinho você vai aprendendo, né? E outra coisa, essa dedicação que a Bíblia diz, né? Ensino está relacionado à dedicação. Se você quer ensinar, você tem que aprender como lidar com as pessoas, aprender a ouvir. Hoje até a minha filha contou um testemunho, me deixou muito feliz ontem, né? Que ela foi almoçar na casa de um casal de amigo, pastor, e à noite ela foi louvar e ela contou o testemunho. Então, quando você ensina, você precisa se dedicar a isso, né? Você precisa se preparar, você precisa pedir direção ao Senhor, não é assim do nada, né? Ah, 1, 2, 3, começou. O Senhor me chamou e eu sempre tive algumas habilidades na minha vida. Oh, Fernando Nascimento está assistindo, poxa, que saudade de você. Fernando Nascimento, que gravou A Procura. É você, né, Fernando? Não é que eu estou falando, achando que é um e é outro. Então, eu sempre soube as minhas qualidades, assim, as minhas habilidades, os meus dons. Desde pequena, eu sempre soube. E ao longo da vida, eu vi que só foi aperfeiçoando. E quando eu conheci Jesus, eu me converti com 16 anos. Eu vi que só melhorou. As minhas habilidades só ficaram ainda melhores, né? Mas, enfim, aí o outro versículo fala assim: o que exorta, usa esse dom em exortar. Exortar também é um dom. Olha que coisa maravilhosa, ó. Profecia, ministério, ensino e exortação. Não é qualquer pessoa que pode exortar, né? Não é qualquer pessoa, porque você pode ferir, né? Você pode agredir. Você tem que ter esse dom também, essa habilidade. A irmã Isa tinha essa habilidade. Ela chegava no púlpito e dava ali umas broncas nas moças ali. Todo mundo ficava vermelho, envergonhado, mas ninguém ficava com raiva. Recebia essa exortação com amor, né? Então tem que vir também, isso é também um dom e vem do Senhor. Então, quem tem o dom de exortar, exorte. Ah, mas e se eu falar e a pessoa ficar chateada? Ah, mas e se eu falar e magoar? E essa pessoa interpretar? Se você acha que é um dom que Deus te deu, que você pode fazer, se você tem credibilidade, porque não adianta também você viver uma vida de qualquer jeito. Ah, eu tenho o dom de exortar. E vive de qualquer jeito, e aí vai mais ferido que, na verdade, atingir o objetivo. Então, para você exercer esses dons, a gente tem que estar, eu, você, todo mundo, tem que estar apto espiritualmente a isso, né? Lembrando que para a gente fazer qualquer coisa no reino de Deus, a gente tem que estar revestido de autoridade. Porque o diabo sabe a nossa vida, ele conhece a nossa vida. Então, não adianta você ir lá achando, pensando que está cheio da autoridade, que vai se envergonhar, né? Porque o diabo sabe quem somos no mundo espiritual. Sabe no mundo físico, mas sabe no mundo espiritual. O que reparte, faça-o com liberalidade. Olha que palavra maravilhosa. Eu gosto muito dessa palavra de repartir, de doar.
porque eu gosto dessa coisa de ajudar, eu gosto dessa coisa de olhar para o outro, de ver a necessidade do outro. E a Bíblia fala que isso é um dom, né? Repartir é um dom, e é mesmo, porque não é fácil você se desprender de algumas coisas, não é fácil você abrir mão de coisas materiais, e muito mais ainda na questão aí psicológica e emocional. Ah, eu estou cheio de problema, eu não vou resolver problema de ninguém, né? Muitas vezes a gente age dessa forma, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Se você tem essa habilidade, se você tem esse dom de repartir, então que você faça sem medida, com mesmo assim abrangência, né? Então, doar, repartir é um dom. E às vezes a gente quer que todo mundo seja, né? Às vezes a gente tem esse talento, esse dom, e a gente quer que todo mundo seja igual. Fala, poxa, por que a pessoa não faz? Tem tanto dinheiro, por que a pessoa não ajuda? Poxa, a pessoa está próximo, está do lado, está vendo a outra passar necessidade e não faz. Não é assim? Mas tem que ser, isso é um dom. É um dom. Repartir é um dom. É o que a Bíblia está dizendo aqui. O que preside, com cuidado. Olha que maravilhoso. O que preside, o que está numa posição de liderança, de autoridade, né, precisa tomar cuidado. Se cercar do que fala, do que faz, como trata, né? Às vezes a gente vê tantas coisas aí, o presidente Bolsonaro passando, porque ele é o presidente, mas acho que ele ainda não caiu a ficha do tamanho da responsabilidade, né, que ele tem. E de vez em quando ele solta umas aí pronto, né? Então, o que preside, a Bíblia está falando, com cuidado, né? Então, quando você está numa posição de autoridade, que você pode ser um influenciador, que você pode, assim, você é um líder e a sua palavra pode causar efeito na vida da pessoa, você tem que tomar cuidado com o que você faz, como você faz. Então, você que preside, você que é líder, seja qual for o cargo de autoridade, a Bíblia diz que é com cuidado, né? Cautela, cuidado com as suas palavras, cuidado com a sua postura, né? E você acaba se protegendo se você toma esse cuidado, né? Se o presidente Bolsonaro, tivesse tomado alguns cuidados, tivesse repensado algumas posturas, algumas palavras, teria sido poupado de algumas coisas, né? E o que exercita misericórdia com alegria. Esse eu achei maravilhoso, maravilhoso. O que exercita misericórdia com alegria. Olha porque tem os falsos misericordiosos, né? Ah, como o evangelho está cheio de pessoas assim, como a sociedade está cheia de pessoas assim, cheia de compaixão, cheia de misericórdia. Não, tem que ser de verdade, com alegria. Quando você ouvir algo ruim na vida de alguém, você se compadecer, você ter uma misericórdia que venha do céu, né? Porque a gente fala, também merece. E por que eu trouxe essa palavra? Por que eu pensei nessa palavra? Hoje, conversando com a Elisa de manhã, porque eu questiono muito o Senhor, né? Nesse tempo que eu tenho trabalhado com as mulheres e lidado com famílias, não pensa que tem sido fácil, né? Às vezes as pessoas vê nas redes sociais, tudo é bonito, tudo é lindo e maravilhoso, mas eu sei quais são as minhas guerras, as minhas lutas dentro da minha casa. E hoje eu estava ouvindo, né, de uma grande pregadora e a postura da filha dela, né? A postura de rebeldia, a postura de estar perdida. Perdida não só em relação ao evangelho, mas perdida assim nas suas escolhas e tudo mais. E eu estava pensando que assim o inimigo trabalha dessa forma. Até eu também ouvi o testemunho, a Elisa falou de um pastor, que ele falou assim, poxa, eu lido com jovens e o meu filho está assim, meu filho está indo para as drogas, não sei se está indo para as drogas, meu filho está se envolvendo com bebida, meu filho está... E é muito comum isso acontecer, é mais normal do que a gente possa imaginar. A gente está na casa do Senhor, trabalhando, fazendo algo pelo Evangelho, e a gente ser afrontado naquela área que a gente está fazendo. Né? Eu lido na área familiar, eu lido com mulheres, eu ouço muitas histórias, eu ouço histórias de abusos, né?
às vezes no encontro, alguém fala assim, eu queria conversar, eu queria falar uma coisa. Aí vai, fala de abuso de uma coisa, de outra. Então, assim, eu lido com mulheres e tento estruturar a mulher para que ela, dentro da casa dela, seja um alicerce mesmo, ela seja coluna para o marido e para os filhos. E nesse tempo que eu estive com mulheres, eu vi lares sendo restaurados, né? Eu pude me alegrar e de vez em quando eu recebo mensagem no WhatsApp de pessoas que passaram há muitos anos atrás, porque é desde 2014 que o Senhor me colocou para estar ao lado de mulheres. Então, nesse período todo, 5 anos, volta e meia eu estou recebendo testemunho. Olha, uma vez você me falou isso. Olha, uma vez a gente orou, lembra, eu pedi oração por causa disso. Então eu vejo os lares sendo restaurados, mulheres sendo restauradas, isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que porque eu ensine, até eu estava falando isso com a minha filha Elisa, não quer dizer que porque eu ensine, porque eu ensino a palavra de Deus, eu não ensino segundo os meus conceitos. Eu tento tomar o máximo de cuidado para eu não colocar conceitos Jô Fernandes. Eu tento colocar conceito Bíblia na minha vida, na minha casa e nos ensinos. Então, isso não quer dizer que eu não vou passar por nada, que eu estou blindada, que eu estou acima de qualquer coisa, acima das circunstâncias. Não estou. Mas eu vejo que essa é uma estratégia do inferno, é uma estratégia maligna para tirar aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas, para nos enfraquecer, para deixar a gente assim, tipo, poxa, eu acho que não é de Deus, porque se fosse de Deus, eu não ia estar passando por isso. É isso que o diabo quer. Que a gente pegue aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, na nossa vida, aquela habilidade, aquele dom, aquele talento que o Senhor colocou particularmente em cada um, porque ninguém é tudo. Ah, não, se precisa, eu sou. Ah, não, eu faço, eu posso. Tem pessoa que ela, se puder, ela é tudo. Ela é o super-herói. Ela é a heroína, ela faz todas as coisas. Não, Deus deu habilidades específicas para cada um. E a gente precisa reconhecer e respeitar o que cada um tem de habilidade, de chamado, de ministério. Que é isso que a palavra de Deus diz. Ou é ensinar, ou é ministrar, ou é exortar, ou é repartir, ou é ter misericórdia. É engraçado que às vezes ninguém quer ter a habilidade, ninguém quer ter o dom da misericórdia, né? Ninguém quer ter o dom do amor, que é outra coisa, é outro, o dom supremo do amor. A gente quer fazer um monte de coisa que esteja em evidência, né? Mas a coitadinha que está ali sentada, amuada, quietinho, com o coração ferido, com a vida destruída, com o lar destruído, a gente passa reto. Ai, eu não sei lidar com isso. Não é assim, né? Não deve ser assim. Mas, enfim. Então, eu vi nessas histórias, tanto da pastora quanto desse pastor, uma coisa muito incomum, que é aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente lida no nosso dia a dia em relação ao evangelho, em relação ao reino, em relação às coisas espirituais, é onde o diabo vem nos afrontar. É onde o diabo vem falar, olha, você não pode, tá vendo? Você quer pregar, você quer salvar o mundo. Eu já ouvi isso algumas vezes e foi muito duro ouvir isso. Você quer ajudar todo mundo e não faz tal coisa. E não ajuda tal pessoa, e não cuida de tal pessoa. E, na verdade, isso é uma afronta do inferno para falar assim, você não sabe, porque é mais ou menos, mas é um princípio bíblico. Quando Jesus falou assim, que o profeta não tem honra em sua casa, em sua pátria, isso é um princípio. Não adianta. Até eu falei para minha filha, eu falei, sabe, filha, eu entendo hoje, quando eu leio sobre Sansão, eu consigo entender quando fala que o Espírito do Senhor tomou Sansão. Porque é mais ou menos assim, você pode estar um lixo, você pode estar se sentindo um nada, mas a hora que chega alguém para falar com você, eu fico até emocionada de falar. O Espírito Santo te toma de uma forma que você fala, meu Deus, como eu falei dessa forma? A gente não entende, mas é porque realmente é Deus que nos toma, né? Aquilo que vem de Deus, aquilo que o Senhor nos dá, é tão natural. É tão natural. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, eu estava me sentindo nada. E de repente vem aquela força, vem aquele ânimo, né? E você consegue se erguer. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Em nós mesmos não somos nada, e por isso a Bíblia diz, em mim nada podeis fazer. E de fato é isso.
Sem Jesus a gente não pode. Sem Jesus a gente não é capaz. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Talvez você esteja desmotivado no seu ministério. Talvez você esteja desmotivado ou deixando, ou permitindo que o diabo fale coisas desagradáveis ao seu ouvido. Ontem o pastor Carlos falou isso. Que alguns pensamentos que a gente acha que são pensamentos naturais, na verdade não são. É o inimigo que quer colocar na nossa mente. É o inimigo que quer trabalhar para deixar a gente arrasado com depressão, com tristeza, deprimido, e é assim mesmo. O diabo vem de forma sutil para tirar, para mudar o nosso foco daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, se você está se sentindo assim, se você está na casa do Senhor, se o Senhor te deu uma habilidade, te deu um talento, não importa qual seja, não importa. Você sabe aquilo que você faz com alegria e dedicação. Você reconhece, você sabe o que foi que o Senhor te deu. Porque quando você vai fazer, vem alegria, vem força, vem dedicação. Isso vem do Senhor. Então não permita, em nome de Jesus, nessa semana, eu quero deixar essa palavra para você. Não permita que o inimigo sufoque aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Não permita que o inimigo fale assim, ó, você é bom, você é boa nisso, mas olha isso. Sabe, não faça, não permita que o inimigo faça isso. E não deixe que esses pensamentos venham à sua mente. Fala, não, diabo, eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ah, mas você está ali derrotada, você está sem força para levantar na cama. De repente o Espírito Santo coloca uma pessoa na sua mente. Se levante, vai até aquela pessoa. Ah, mas eu estou tão deprimido. Eu estou tão deprimida, o que eu posso fazer, como que eu posso ajudar essa pessoa? Você pode não saber como, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe e Ele vai te capacitar e Ele vai te ajudar. Então, minha palavra para você, meu irmão, minha irmã, não sei quem está assistindo, eu não faço pensando quantas visualizações vai ter. Se for para uma pessoa só que o Senhor está usando a minha vida para falar, que assim seja. Então não permita que o diabo libere sentenças na sua vida. Sentenças de impossibilidade, sentenças de negativismo, sentenças de enfermidade. Não permita. Se você trabalha com jovens e você tem dentro da sua casa problema com seu filho, com a sua filha, isso não diz que o Senhor não está com você. Isso não é um veredito, isso não é uma sentença de que você é um péssimo pai ou uma péssima mãe. Isso é conversa do diabo. Porque ninguém é perfeito e ninguém precisa ser perfeito. Não é isso que o Senhor espera. Pais perfeitos e mães perfeitas. Precisa de pais e mães que amem e que orem pelos seus filhos. E o Senhor vai trabalhar na vida deles. Às vezes a gente se culpa porque o filho isso, porque a filha aquilo, como esse pastor falou, poxa, eu trabalho com jovens e o meu filho está desse jeito. Nossa, quantos homens, quantas mulheres passam por isso. E o diabo quer falar assim, tá vendo? Você não é bom? Você não ensina? Você não ora? Você não prega? Você não conhece a palavra? Então, por que está vindo tudo isso sobre a tua casa? Isso o diabo já fez lá em Jó. Lá em Jó. E ele foi falar isso para Deus. Olha lá, Jó, olha lá. Ele é assim, todo justinho, todo bonitinho, porque ele tem tudo. Então, ele sempre usa esse subterfúgio da dúvida, né? Até ontem eu estava falando com o Evaristo, com a minha sogra à tarde, do Éden, eu falei assim, a árvore do bem e do mal estava lá. O tempo todo esteve lá. Adão e Eva conviveram com aquela árvore desde a fundação do Éden. Mas aí, de repente, a serpente fala, escuta, Deus não falou que não podia comer das árvores de toda... Não, ele não falou, Deus não falou isso, falou daquela árvore. E a hora que o diabo fala daquela árvore, o olhar de Eva muda em relação à árvore. Uma árvore que sempre esteve lá. E é assim que o diabo trabalha. Ele desperta sentimentos, ele desperta emoções para que a gente tenha dúvida do poder de Deus, para que a gente tenha dúvida do nosso valor em relação ao reino. Mas nós somos águias. A pastora Rita sempre falava isso. E eu guardei isso no meu coração. Eu sou águia do Senhor. Eu sou águia. E quando eu estou para baixo, quando eu estou... o diabo está querendo pisar... Eu me lembro do versículo e eu falo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águia subirão. E é o que eu tento aplicar na minha vida, eu sou águia.
Tem aquele hino do pastor Carlos Obrigado, e quando ele fez, eu me lembro que eu cantava e eu chorava. Como águia, eu me renovo, pois alto vou voar. E é assim que eu tenho crido, é assim que eu tenho tentado manter a minha fé, né? Diante de toda essa loucura que o mundo tem sido, diante de tudo que a gente tem vivido. É um turbilhão de emoções num único dia. É um turbilhão, a gente precisa lidar com um monte de coisa, com um monte de adversidade. Mas que a gente possa pensar que somos águias do Senhor e o Senhor que nos renova. Amém? Então assim, não permita que o inimigo tripudie daquilo que o Senhor te deu, do seu talento, da sua habilidade. Ah, mas eu não sou a melhor nisso. Ninguém precisa ser melhor. A gente aqui quer provar para o outro que somos bons, que somos melhores, que somos capazes. Na verdade, isso é o sentimento de disputa, de vaidade que há em nós, naturalmente do pecado. Isso veio de Lúcifer, queria ser igual a Deus. Ninguém precisa ser o melhor. O que a gente precisa é fazer o melhor para o Senhor. Seja varrer a igreja, fazer o melhor, ter misericórdia, ter com alegria. Sabe? Tudo está aqui, ó, Romanos 12, versículos 6 e 7. Então exercite a misericórdia, mas com alegria. E se você gosta de repartir, faça com liberalidade. Dê mesmo, dê. Amém? Então é isso, irmãos. Eu poderia ficar falando aqui porque eu amo falar do meu Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo. Eu falaria aqui a manhã inteira com vocês. Mas eu sei que todo mundo tem os seus afazeres, eu também tenho os meus. Mas que o Senhor possa nos renovar. E que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Não permitindo que o inimigo venha com afrontas, né? Porque o inimigo quer vir dentro da nossa casa. Ele quer vir no território santo. Ele quer vir no território que não é dele. E para falar assim, ó, você não pode. Você é fraca. Você é incapaz. Então não permita, não ouça a voz do maligno. Eu preguei em Mojimirim em março, eu falei exatamente isso. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido, mulher, dentro da sua casa? Engraçado que eu trouxe essa palavra, amados e amadas. Foi difícil, tem sido difícil. Qual voz você tem ouvido? E às vezes é muito difícil você não ouvir a voz do inimigo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória, não em nós mesmos, tá bom? Então que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Vim trazer essa palavra hoje com alegria, porque eu sei que o Senhor colocou no meu coração e eu precisava dividir com você que está com o coração aí apertado, no conflito entre servir a Deus, estar fazendo a vontade de Deus, ter as suas habilidades, os teus dons, e o inimigo se levantar e te afrontar e falar, você é isso, você é aquilo. Rejeita essa palavra em nome de Jesus. Amém? Tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor. Não é o líder, é o Senhor. Tem hora que realmente é o Mateus 6,6, o Arouca, né, pastor Arouca que está assistindo, fala muito disso. É Mateus 6,6. É o seu quarto de guerra. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Uma boa semana, cheia de vitória. Saia para conquistar, saia para sorrir, saia para visitar, saia para ler a palavra de Deus e falar assim, ó, tudo que o Senhor quer de mim, tudo que eu posso, tudo que eu quero, tudo que eu sou está aqui dentro dessa palavra. O resto é balela de homens e balela do inferno. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau.